Era uma quinta-feira chuvosa de novembro de 2021. O relógio do painel marcava 2h17 da manhã quando o aplicativo de corridas de Rodrigo acendeu com um pedido incomum. O ponto de embarque era um trecho deserto da BR-101, entre Guarapari e Itabuna, a mais de 40 quilômetros do último posto de gasolina. Rodrigo, 34 anos, motorista de aplicativo A5, hesitou. A tarifa era alta, R$ 187 para levar uma passageira até um povoado chamado Rio Pardo, já na Bahia. O nome no app, Ana Clara. Foto de perfil, uma silhueta borrada. Ele aceitou. A chuva caía forte, transformando a rodovia em um espelho negro. Os faróis do Fiat Siena 2018 cortavam a neblina como lâminas. O rádio estava desligado. Rodrigo preferiu o silêncio à noite. Só o limpador de para-brisa fazia tum, 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 um metrônomo hipnótico. Chegou ao ponto marcado. Quilômetro 412. Um acostamento de terra batida, sem iluminação. Apenas a placa refletora enferrujada. Ninguém. Rodrigo parou, piscou os alertas e esperou. 3 minutos. 5. Ia cancelar a corrida quando viu. Uma mulher. Ela surgiu do escuro como se tivesse sido desenhada pela chuva. Vestido branco encharcado colado ao corpo, cabelos pretos longos pingando, descalça. Acenou devagar. Rodrigo travou as portas por reflexo, mas o app já confirmava. Passageira se aproximando. Ele liberou o trinco. Ela entrou no banco traseiro, direto atrás dele. O cheiro de terra molhada invadiu o carro. "Boa noite", disse Rodrigo, olhando pelo retrovisor. Ela não respondeu de imediato. Apenas fechou a porta com um claque suave. "Pode ir." A voz dela era baixa, rouca, como se viesse de longe. Rio Pardo. Rodrigo engatou a marcha. O GPS indicava 1h42 de viagem. Aos poucos começou a conversa. Hábito de motorista para não dormir no volante. "Tá chovendo forte, né? A senhora estava esperando há muito tempo?" Silêncio. Ele insistiu. "Estranho esse ponto, né? Não tem nada aqui. Como a senhora veio parar aqui?" Ela respondeu enfim. "Eu sempre venho parar aqui." Rodrigo franziu a testa. Olhou novamente pelo retrovisor. O rosto dela estava na penumbra, mas os olhos pareciam refletir mais luz do que deveriam. "A senhora é daqui?" "Não, eu era de Vitória. Mas agora eu fico." A conversa seguiu estranha. Ela falava devagar, como se escolhesse cada palavra com esforço. Contou que trabalhava como professora, que tinha uma filha de 7 anos chamada Lívia, que o marido a esperava em casa. Mas algo não batia. "E a senhora está voltando de onde, então?" "De um acidente." Ele riu nervoso. "Acidente de carro?" "Não. De vida." O ar no carro ficou pesado. Rodrigo aumentou o ar-condicionado. A mulher não piscava. No quilômetro 427, ela pediu: "Pode parar aqui." "Aqui?" Rodrigo olhou em volta. Nada além de mata fechada dos dois lados. "Tem certeza?" "Sim. É aqui." Ele encostou. Os faróis iluminaram um trecho de asfalto rachado, uma cruz de madeira quase invisível na beira da pista coberta de musgo. "A senhora vai descer aqui?" perguntou, incrédulo. "Vou. Obrigada." Ela abriu a porta, a luz interna acendeu. Rodrigo virou-se para ajudar com a mochila, mas não havia mochila, nem bolsa, nem sapatos. Apenas o vestido branco. Agora seco. Seco? Apesar da chuva torrencial? Ela desceu. Fechou a porta. Rodrigo viu pelo retrovisor. Ela caminhou 3 passos em direção à mata e sumiu. Não entrou na floresta. Não tropeçou. Simplesmente deixou de existir. Ele pisou no freio. O carro derrapou levemente. "Ana Clara!" gritou, saindo do veículo.
A chuva o encharcou em segundos. Ele correu até o local. Nada. Apenas a cruz. E gravado na madeira com canivete, Ana Clara. 12 de novembro de 2018. 2h17. O coração de Rodrigo parou. Era a mesma data. 3 anos antes. Exatamente a mesma hora. Ele voltou correndo para o carro. O app ainda mostrava a corrida ativa. Tarifa: R$ 187. Status: passageira desembarcada. Mas o banco traseiro estava vazio. Porém, havia algo. Uma poça de água no assento, água limpa. E no encosto do cabeça, uma marca de mão pequena, como se uma criança tivesse se apoiado ali. Rodrigo dirigiu até o próximo posto, o Posto do Trevo, a 18 quilômetros dali. Chegou tremendo. O frentista, um homem de uns 50 anos, chamado Zé, viu o estado dele. Tá bem, rapaz? Rodrigo contou tudo. Zé não riu. Apenas foi até o escritório e voltou com um notebook velho. Abriu um arquivo de vídeo. Olha isso. Câmera 3. 2h42 da manhã. A gravação em preto e branco mostrava o Fiat Siena de Rodrigo entrando no posto. Ele desceu, correu até o balcão, mas o banco traseiro estava vazio. Desde o momento em que o carro apareceu no vídeo até Rodrigo sair dele, não havia ninguém no banco de trás. Zé explicou. Essa mulher não é a primeira vez. Em 2018, um caminhoneiro parou aqui falando a mesma coisa. Disse que levou uma professora até o quilômetro 427, mostrou a cruz. A gente achou que era loucura, até a polícia vir. Polícia? Sim. Ana Clara Moraes, 29 anos, professora. Morreu num acidente exatamente ali, às 2h17, dia 12 de novembro de 2018. Carro capotou na chuva. Ela e a filha. A menina tinha 7 anos, Lívia. Rodrigo sentiu o mundo girar. Mas eu conversei com ela. Ela falou da filha, do marido. O marido dela está vivo. Mora em Vitória. Até hoje ele passa aqui todo ano, na data. Deixa flores na cruz. Zé mostrou uma foto no celular. Um homem de uns 40 anos, olhos fundos, colocando um buquê na beira da estrada. Ele disse que sentia ela às vezes, no carro, no banco de trás. Rodrigo olhou para o seu carro. A poça de água ainda estava lá. A marca de mão pequena. Como se uma criança tivesse se apoiado ali. Rodrigo nunca mais aceitou corridas após as 23 horas. Desativou o app. Vendeu Siena. Mas, toda vez que passa pela BR-101, mesmo de dia, ele reduz a velocidade no quilômetro 427 e olha pelo retrovisor. Porque, às vezes, a luz interna acende sozinha. Rodrigo nunca mais dirigiu à noite. Mas tem quem não tem a escolha. Como o caminhoneiro que, numa madrugada na rodovia dos Bandeirantes, ouviu uma voz no rádio. Uma voz que não deveria estar lá. E que o levou a um lugar de onde ele nunca mais conseguiu sair por completo. A próxima história é sobre quem vive na estrada e o que a estrada guarda para eles. Valdir carregava 28 toneladas de soja em um Scania R440 vermelho, placa de Maringá. Era 14 de julho de 2020, 3h08 da manhã. A bandeirante estava deserta, só o ronco do motor e o asfalto liso sob os pneus. Ele mantinha o rádio CB ligado no canal 19, o canal dos caminhoneiros, mas naquela noite só chiava estática. Valdir tinha 52 anos, 32 deles na boleia. Sabia que a madrugada entre Campinas e São Paulo era traiçoeira. Neblina repentina, curvas fechadas e o sono que chega como um ladrão. Para se manter acordado, cantarolava baixinho um sertanejo antigo. Foi quando o rádio pipocou. Uma voz infantil, fina, cortou a estática. Tio,
Me ajuda! Valdir franziu a testa, ajustou o volume. Alô? Quem tá falando? Silêncio. Só chiado. Ele riu sozinho. Deve ser moleque brincando no posto. Mas a voz voltou, mais clara. Tô perdida. No trevo. Valdir pegou o microfone. Menina, onde você tá? Qual trevo? O trevo velho, perto do rio. Ele conhecia a estrada como a palma da mão. Havia um trevo abandonado no quilômetro 84, desativado desde 2001, quando construíram um novo acesso à rodovia Anhanguera. Ninguém parava lá há anos. Tá sozinha? Perguntou. Tô com medo. Vem me buscar. O coração de Valdir apertou. Ele tinha uma neta de 6 anos. Imaginou a menina na escuridão. Tá bem, calma. Tio Valdir tá indo. Fica aí. Ele reduziu para 60 km por hora, procurando a saída. O GPS não marcava mais o trevo. Estava apagado do mapa. Só memória. No quilômetro 83, viu a placa enferrujada. Saída 84. Trevo desativado. A vegetação tomava conta. Ele encostou o caminhão no acostamento, ligou os piscas e desceu com a lanterna. O ar estava gelado, apesar do inverno ameno. O trevo é um círculo de asfalto rachado, tomado por capim alto. No centro, um poste quebrado. Nada mais. Menina! Gritou. Ecoou. Nada. Valdir caminhou até o meio. A lanterna iluminou algo no chão. Um urso de pelúcia queimado, metade derretido. Ao lado, um tênis infantil, rosa, rasgado. Ele sentiu um arrepio. O rádio do caminhão, ainda ligado, chiou novamente. Tio, aqui! A voz vinha de dentro da boleia. Valdir correu de volta, abriu a porta com força. Vazio, mas o microfone estava no gancho, e o canal 19 piscava vermelho. Quem tá aí? Sussurrou. Você veio. Ele gelou. A voz não era mais infantil. Era várias vozes, sobrepostas, como um coral distorcido. Brinca comigo! Valdir pisou no acelerador e saiu cantando o pneu. O caminhão rugiu de volta à rodovia. Mas o rádio não parava. Não vá embora! Tô sozinha! Mamãe não volta! As vozes mudavam de tom, de idade. Uma chorava, outra ria, uma gritava. Valdir desligou o rádio. A voz continuou, dentro da cabine. Ele olhou para o banco do carona. O urso de pelúcia estava lá. Queimado. Fedorento. Ele nunca tinha pegado aquilo. No quilômetro 92, parou no posto Grau e desceu correndo. Deixou o caminhão ligado. O frentista, um rapaz chamado Juninho, viu o desespero. Tio, tá passando mal? Valdir contou tudo. Mostrou o urso. Juninho empalideceu. Tira isso daí agora. Por quê? Porque essa história já aconteceu antes. Juninho levou Valdir até a lanchonete. Abriu o celular, mostrou um grupo de WhatsApp de caminhoneiros. Uma mensagem de 2017. Atenção bandeirantes. Evitem o trevo do quilômetro 84 à noite. Criança no rádio CB. Leva para o trevo velho. Coisas queimadas. Não parem. Não respondam. Já teve caminhoneiro que enlouqueceu. Abaixo uma foto. O mesmo urso. O mesmo tênis. Teve um cara em 98, contou Juninho. Parou lá. Disse que ouviu a filha no rádio. A filha dele tinha morrido num acidente exatamente naquele trevo, em 96. Carro da família pegou fogo. Só sobrou cinza. Valdir sentiu o estômago revirar. E o rádio? O rádio morreu depois disso. Ninguém mais usa o canal 19 à noite nessa região. Valdir voltou ao caminhão. O urso ainda estava lá. Ele jogou no lixo. Mas quando ligou o motor, o rádio acendeu sozinho. Canal 19. Tio, você prometeu. Ele arrancou o fio com as mãos.
O rádio calou, mas a voz continuou. Dentro da cabeça dele. Valdir dirigiu até o pátio da transportadora em São Paulo. Chegou às 5h40, olhos injetados. Nunca mais pegou carga noturna. Vendendo o Scania, o mecânico encontrou algo preso debaixo do banco. Um gravador de voz infantil, daqueles de brinquedo. Bateria morta há décadas, mas quando conectaram no carregador, ele tocou. Tio, me ajuda! Era a mesma voz. A polícia foi chamada. O gravador foi analisado. Dentro, uma fita cassete, gravada em 1996. A voz era de uma menina chamada Beatriz, 6 anos. Morreu carbonizada no trevo do quilômetro 84, junto com a mãe, num acidente com um caminhão de combustível. O caminhoneiro da época nunca foi encontrado. Valdir parou de dirigir. Hoje, ele dá palestras em cooperativas de transporte. Mostra a foto do urso, do tênis, do gravador e avisa: se você ouvir uma criança no rádio à noite, não responda. Porque ela não tá pedindo ajuda. Ela tá te chamando. Valdir nunca mais tocou num rádio CB. Mas tem quem precise dele todos os dias, os policiais rodoviários. E em 2019, um deles parou num posto na Serra do Mar, um posto que não deveria existir. O que ele viu lá dentro mudou tudo o que ele acreditava sobre a estrada e sobre o que fica depois que a gente vai embora. Sargento Marcos Aurélio, 41 anos, 18 de Polícia Rodoviária Federal. Patrulhava sozinho a antiga Estrada da Graciosa na madrugada de 3 de outubro de 2019. A nova BR-277 ficava a 12 quilômetros acima, mas a Castelinho, como ainda chamavam o trecho velho, era usada por caminhoneiros que queriam evitar pedágios e por turistas atrás de curvas históricas. Marcos conhecia cada metro. Naquele dia, o turno começara às 18. À 1h47, a neblina desceu tão densa que os faróis da Hilux mal atravessavam 5 metros. Ele reduziu para 30 km por hora. O rádio da viatura chiava. Unidade 14, status. Tudo limpo, base. Neblina forte no quilômetro 23. Recebido. Cuidado com animais. Marcos desligou o microfone. Sentia a bexiga apertar. O último banheiro ficava no posto Castelinho, quilômetro 21,5. Um ponto que ele evitava. O posto estava fechado há 20 anos, quando a nova rodovia sugou todo o movimento. Mas o prédio ainda estava lá. Fachada de tijolos, bombas enferrujadas, letreiro apagado. Ele encostou. Os faróis iluminaram algo impossível. O posto estava aceso. Luzes fluorescentes brilhavam dentro da lanchonete. As bombas tinham mangueiras novas. Um Opala 78 azul estava parado no pátio, placa preta. Havia até um cheiro de café fresco no ar. Marcos piscou, esfregou os olhos. Alucinação de neblina, pensou, mas precisava mijar. Ele desceu, lanterna na mão, arma no coldre. A porta de vidro da lanchonete se abriu sozinha, com um dingue de sininho. Dentro, tudo parecia 1985. Balcão de fórmica, cadeiras de ferro, vitrine com coxinhas e pastéis. Um rádio de pilha tocava evidências baixinho. Atrás do balcão, um homem de uns 50 anos, camisa social azul clara, bigode bem aparado, limpava um copo com um pano branco. Boa noite, sargento, disse sem levantar os olhos. Café? Marcos gelou. Como sabe que sou sargento? O homem sorriu. Ué, o uniforme. Quer o banheiro? Fica no fundo. Marcos hesitou, mas a pressão na bexiga venceu. Ele atravessou a lanchonete. O chão de cerâmica rangia. No corredor, fotos antigas nas paredes. Frentista sorrindo, caminhões carregados, uma placa de Posto Castelinho, inaugurado em 1972. O banheiro estava impecável. Azulejos brancos, cheiro de desinfetante. Ele fez o que precisava, lavou as mãos. No espelho, seu reflexo parecia mais jovem,
cabelo menos grisalho. Estou cansado, pensou. Ao voltar, o homem já tinha uma xícara de café fumegante no balcão. Senta, sargento. Tá gelado lá fora. Marcos sentou. O café era forte, açucarado na medida. Você é o dono? Perguntou. Desde 78. Meu nome é Orlando. O posto tá fechado há 20 anos, Orlando. O homem riu. Para alguns, sim. Para outros, a gente nunca fecha. Marcos tomou um gole. Como assim? Orlando limpou outro copo. A estrada lembra, sargento. Lembra de quem passou, de quem parou, de quem não conseguiu ir embora. Marcos sentiu um frio na espinha. Você tá me dizendo que é um fantasma? Não, eu sou o atendente. Ele apontou para a parede. Uma foto emoldurada. Orlando, mesmo bigode, mesmo sorriso, ao lado de uma mulher blonda e uma menina de uns 8 anos. Minha esposa, Lúcia, minha filha, Mariana. Marcos conhecia a foto. Ele a vira nos arquivos da PRF. Em 1987, um assalto no posto Castelinho. 3 bandidos. Tiroteio. Orlando, Lúcia e Mariana mortos dentro da lanchonete. Os corpos nunca foram encontrados. Apenas sangue e cápsulas. O caso ficou sem solução. Marcos engoliu seco. Você morreu aqui? Morri. Mas o posto dá. Ele precisa de gente. Marcos se levantou. Eu preciso ir. Claro, mas leva um pastel. Acabei de fritar. Orlando embrulhou um pastel em papel manteiga. Entregou. Para sua filha. Ela gosta de queijo, né? Marcos não tinha filha. Ele correu para a viatura. A neblina havia sumido. O posto estava em ruínas. Bombas tombadas, vidros quebrados, letreiro pendurado por um fio. O Opala, um esqueleto enferrujado. Marcos olhou para o pastel na mão. Ainda quente. Ele jogou no chão. Mas o cheiro ficou no carro. Durante semanas. De volta à base, ele pediu o arquivo do assalto de 87. Lá estava. Orlando Ferreira, 52 anos, frentista. Lúcia Ferreira, 48 anos, cozinheira. Mariana Ferreira, 8 anos, estudante. Na pasta, uma anotação à caneta. Testemunha ouvida em 1990. Vi o posto aceso à noite. Orlando serviu café, disse que a filha gostava de pastel de queijo. Marcos nunca mais passou pela Castelinho à noite. Mas em 2021, um caminhoneiro parou na base, pálido. Sargento, tem um posto na serra... Eu interrompi. Não para lá. Mas eu parei. O cara me deu um pastel. Disse que era para minha filha. Eu perguntei. Você tem filha? Não. O caminhoneiro mostrou o embrulho. Dentro, um pastel. E um bilhete escrito à mão. Volte quando quiser. A casa é sua. Orlando. Marcos queimou o bilhete. Mas o cheiro de café... Ainda sente. Toda vez que a neblina desce... Marcos aprendeu que algumas paradas não são escolhas. São convites. E em 2023, um casal aceitou um convite que nunca fizeram. Uma van branca o seguiu por 42 quilômetros na BR-116. Eles filmaram tudo. O Brasil inteiro viu. Mas ninguém explica o que aparece no vídeo, especialmente nos últimos 11 segundos. A próxima história é a que ninguém conseguiu esquecer. Era 27 de maio de 2023, 23 horas e 43 minutos. Lucas e Marina, casal de São Paulo, voltavam de um fim de semana em Curitiba. Ele, 29 anos, editor de vídeo. Ela, 27, designer. Dirigiam um VW Gol 2020 cinza, placa de Guarulhos. Lucas filmava tudo com o celular no suporte do retrovisor. Hábito de criador de conteúdo. O título do vídeo seria Viagem Noturna na Regis, 4 horas de paz. A BR-116 estava tranquila. Poucos caminhões,
Chuvisco leve. No quilômetro 378, próximo a Juquitiba, Lucas notou no retrovisor uma van branca, sem placas, faróis apagados, seguindo a 30 km por hora. Amor, olha isso, disse virando a câmera. Van sem luz colada na gente. Marina olhou. Acelera. Lucas subiu para 80. A van manteve 30. Tá de brincadeira. Ele acelerou mais, 100, 110. A van não aumentou, mas também não ficou para trás. Parecia flutuar na distância exata, 40 metros. Lucas riu nervoso. Tá, vamos gravar isso. Conteúdo viral. Ele ligou o pisca-alerta. A van respondeu. Piscou os faróis 2 vezes. Ele tá falando com a gente, sussurrou Marina. Lucas piscou de volta. A van piscou 3 vezes. É código? Perguntou ela. Não sei, mas está gravando. O vídeo já tinha 12 minutos. No quilômetro 392, a van acelerou de repente. Emparelhou na faixa da esquerda. Janelas escuras, vidros fumê, ninguém visível. Lucas filmou de lado. Tá vazio? A van reduziu, voltou para trás. Exatos 40 metros. Marina pegou o celular dela, abriu um Instagram, postou um Stories. Alguém sabe o que é van branca sem placa seguindo a 30 km por hora na Regis? Respostas imediatas. Sai daí agora! É a van da BR-116, fuja! Não olhem no retrovisor. Ela mostrou para Lucas. Que van da BR-116? Ele deu de ombros. Lenda urbana. Mas o coração acelerou. No quilômetro 405, a van piscou 4 vezes seguidas. Lucas respondeu com um pisca. A van apagou tudo. Faróis, lanternas, sumiu na escuridão. Ufa, suspirou Marina. 3 segundos depois, faróis altos explodiram atrás deles. A van estava colada no para-choque. Lucas gritou, pisou fundo. 140 km por hora. A van acompanhou. Marina virou a câmera para trás, no reflexo do vidro traseiro. Uma criança. Menina. Uns 6 anos. Cabelo loiro, vestido azul. Acenando. Dentro da van vazia. Lucas, tem alguém lá! Gritou Marina. Ele olhou pelo retrovisor. A menina sorria, mas os olhos, brancos, sem pupilas. Lucas desviou o olhar. Não olhe. Marina não conseguia parar. A menina levantou a mão, apontou para frente. Lucas viu um caminhão cruzando a faixa. Ele freou forte. O Gol rodopiou. A van passou direto. Desapareceu na curva. O caminhão buzinou, passou ileso. Lucas parou no acostamento. Os dois tremiam. O vídeo ainda gravava. Marina abriu o Instagram. O Stories já tinha 47 mil visualizações. Comentários em massa. É a menina da van branca. Acidente de 2017, quilômetro 412. Eles filmaram o que ninguém conseguiu. Lucas pesquisou no celular, mãos trêmulas. Encontrou. Notícia de 2017. G1 Paraná. Van escolar capota na Regis Bittencourt, quilômetro 412. 12 crianças mortas. Motorista fugiu. Única sobrevivente, menina de 6 anos, em coma. Morreu 3 dias depois. Nome: Isadora. Foto anexa. A mesma menina. Vestido azul. Sorriso idêntico. Marina chorava. A van era escolar? Lucas olhou para trás. A van estava lá, parada. 40 metros. Faróis apagados. Ele ligou o carro. Saiu cantando o pneu. A van não seguiu. Mas, no vídeo, quando analisaram frame a frame, descobriram. Aos 42 minutos e 11 segundos, a menina aparece no banco de trás do Gol, entre Lucas e Marina, olhando para a câmera. Ninguém viu na hora. O vídeo foi postado no YouTube
às 4h12 da manhã. 1,2 milhão de views em 24 horas. A polícia rodoviária foi chamada. Encontraram a van. Quilômetro 436. Queimada. Sem placas, sem corpos. Apenas um vestido azul infantil no banco do motorista. Intacto. O caso foi arquivado como incêndio de origem desconhecida. Lucas e Marina nunca mais dirigiram à noite. O vídeo ainda está no ar. Mas se você assistir até o final e pausar exatamente em 42h11, você verá. Essas 4 histórias não são lendas. São relatos documentados, com nomes, datas, provas. E todas aconteceram em estradas que você pode estar dirigindo agora. A passageira que desapareceu do banco traseiro. A voz infantil que chamou do rádio morto. O posto que nunca fechou de verdade. E a van branca, que ainda está lá fora. O que você faria se visse a van branca? Se ouvisse a voz no rádio? Se parasse no posto errado? Comente abaixo. Sua história pode ser a próxima. Se você sobreviveu até aqui, inscreva-se agora. Ative o sininho, porque toda semana uma história real que vai gelar sua espinha. E o próximo vídeo pode ser sobre a sua estrada.